Corrente, correia ou cardan. Por que a corrente é usada desde motos mais simples e baratas até as mais potentes das superbikes? E por que as caras e ostentadas Harleys usam correia ao mesmo tempo que as mais simples das motos elétricas as usam? E o cardan? Por que é um sinônimo de Big Trail? Fala pessoal, motos e tal. Vamos abrir esse vídeo falando do sistema mais popular, a corrente. Presente em motos de baixa e alta potência, off-road, até mesmo motos super esportivas do mais alto nível. Isso está ligado diretamente à sua alta eficiência e praticidade. O sistema de transmissão por corrente é composto por 3 peças: o pinhão acoplado ao motor, a coroa acoplada à roda e a corrente. A corrente é composta por 5 partes principais: as placas laterais, os pinos que fazem a junção da corrente, a bucha que trabalha ao redor do pino e os rolos que trabalham ao redor das buchas e farão o contato direto com os dentes do pinhão e da coroa. Cada corrente tem características de tamanho diferentes que irão definir sua capacidade de suportar diferentes níveis de torque e potência. A distância entre os elos, ou melhor, centro a centro dos pinos, é chamada de passo da corrente, e ela deve coincidir exatamente com o passo dos dentes do pinhão e da coroa. Muitos pensam que a corrente trabalha escorregando nos dentes do pinhão ou da coroa, mas na verdade o rolo, como o nome diz, trabalha rolando sobre os dentes. Caso contrário, a durabilidade da corrente seria extremamente baixa. Por ser um sistema que possui bastante atrito, a corrente precisa de lubrificação, algo que muitos reclamam, pois sendo um sistema aberto, trabalha com o que chamamos de lubrificação por perda. O lubrificante é expelido naturalmente pelo movimento centrífugo da corrente ou até mesmo em contato com a água da chuva, e geralmente costuma sujar o ar ou pneu da moto. Inclusive estamos com uma série aqui no canal testando vários lubrificantes para corrente, rodando com motos idênticas nas mesmas situações e avaliando a capacidade de adesão e resistência à água em testes completamente práticos. Inclusive na descrição desse vídeo você encontra lubrificantes de correntes aprovados pelo canal. Saibam que a corrente precisa de lubrificação em 3 pontos principais: entre o pino e a bucha, local de difícil acesso, entre a bucha e os rolos e entre os rolos e os dentes, onde dos 3 é o que menos necessita de lubrificação. Por isso, o lubrificante precisa ter a capacidade de alcançar esses pontos mais difíceis, onde os sprays de óleo com solventes costumam ter maior sucesso. Mas esse difícil acesso para a lubrificação do pino central fez com que os engenheiros criassem as famosas correntes com retentores, onde já saem de fábrica com uma graxa sintética entre o pino e a bucha, que deve ser mantida lá pelo retentor durante toda a vida útil da corrente. Muitas pessoas pensam que os lubrificantes e sprays de limpeza devem passar pelos retentores, mas isso está completamente errado. Se algo entrou ali, é porque o retentor estragou. Mas eu aposto que você já ouviu falar que a corrente precisa ter uma folga, ela nunca deve estar tensionada, e você sabe o porquê disso? A corrente, por ser feita de aço, não possui movimento elástico, e como o eixo da balança, onde a roda é presa, é deslocado a uma certa distância do pinhão, com o movimento da suspensão, a distância entre a coroa e o pinhão é modificada. Caso a corrente fique tensionada sem folga, quando a balança se movimentar, ela irá tensionar ainda mais a corrente, o que pode causar a ovalização da coroa, desgaste excessivo da corrente e, nos piores casos, quebrar o rolamento do eixo do pinhão ou entortar o eixo. A folga da corrente deve ser ajustada de acordo com a recomendação do manual de cada moto, pois cada moto possui um curso diferente de suspensão. Por isso, em cruisers você tem menor folga, mas em trails você tem bastante folga. Uma grande vantagem da corrente é seu baixo consumo de potência do motor, por isso é perfeita para motos de baixa potência e essencial quando o foco é competição. E vale destacar que as correntes com retentores são mais resistentes ao movimento, por isso, para quem busca desempenho, correntes sem retentores são a melhor opção. É claro, em troca de uma menor durabilidade. E falando em durabilidade, varia muito do tipo de uso da moto e qualidade da limpeza e lubrificação. Então, apesar da estimativa de 24 a 30 mil km de vida útil, você pode encontrar correntes ultrapassando 50 mil km rodados em boas condições. Um grande inimigo da corrente é a sujeira, que acumula naturalmente, principalmente se a adesão do lubrificante for alta.
Por isso, para motos que rodam na terra, o uso de um lubrificante com a menor adesão é melhor que um lubrificante com maior adesão. Um grande exemplo é a linha C2, C3 e C4 da Motul, cada um com uma capacidade de adesão diferente para cada uso. E mesmo a sujeira sendo uma inimiga da corrente, ela se sai muito bem no off-road. Basta uma boa manutenção. Ou seja, a transmissão por corrente precisa de limpeza, ajuste e lubrificação. E esse é o tema de lançamento da camiseta do Motos e Tal, que estará em pré-venda. Para garantir a sua, entre em contato com o número do WhatsApp no comentário fixado. E agora vamos falar sobre a idolatrada correia dentada. Ela é extremamente desejada por 3 motivos. Uma vez instalada e tensionada, não precisa de manutenção. Não precisa de lubrificação, ou seja, não suja a roda. E diferente da corrente, não precisa de ajustes e é bem silenciosa, o motivo que faz com que seja aplicada em motos elétricas de baixa e média potência, mesmo as mais baratas. O sistema de transmissão por correia também possui 3 partes principais: polia motriz, que vai no motor, a polia movida, que vai na roda traseira, e a correia dentada. Assim como na corrente, a correia e as polias precisam ter o mesmo passo entre os dentes para um perfeito sincronismo. Em algumas motos é possível encontrar um tensionador, isso porque, diferente da corrente, a correia pelo seu material não precisa de folga para trabalhar, mas sim de um tensionamento correto. A correia é feita principalmente de borracha, mas com várias camadas internas, como materiais como fibra de carbono ou Kevlar para reforço, e ela possui um movimento elástico limitado. Então, ao invés de ajustar a folga, ela possui um tensionamento. Processo que deve ser feito com uma ferramenta adequada, pois o excesso de tensão pode danificar o rolamento do eixo da polia do motor ou arrebentar a própria correia. Por outro lado, se for pouco tensionada, a corrente pode pular os dentes, aumentando consideravelmente o desgaste até romper alguns dentes. E graças a essa limitação de tensão, não é comum encontrar correias aplicadas em motos com grande curso de suspensão, que se for muito longo precisará de tensionador. As correias costumam durar facilmente acima dos 80 mil km rodados, sem sequer uma manutenção, mas precisam de um alinhamento perfeito da roda traseira e não aceitam também grandes partículas de sujeira ou pedriscos, um dos motivos pelo que se deve evitar um off-road em motos com transmissão por correia. Uma vantagem teórica, e eu digo teórica mesmo, é que as correias absorvem os pulsos de torque do motor, deixando a experiência mais confortável para motos cruisers. Só que, que diferença a correia vai fazer aí? Mas eu já pude pilotar uma moto com correia original de fábrica e com um motor bem equilibrado e não senti nada de especial nessa parte. Infelizmente, a correia traz um consumo maior de potência do motor. Ela possui maior perda em relação à corrente, o que é desvantagem em motos de baixa potência, onde cada cavalo faz toda a diferença. Apesar da alta durabilidade, seu preço é muito alto e no fim das contas seu benefício está no conforto, tanto pela falta de manutenção, não precisando de lubrificação ou limpeza específica, quanto não sujando a roda ou precisando de ajustes periódicos. Mas algo que se deve levar em consideração na comparação corrente versus correia é que se um dos sistemas falharem em algum lugar remoto, a corrente é muito mais fácil de se consertar e continuar uma viagem. E agora, por último, o sistema mais caro e complexo, o cardan. Aqui temos um sistema que transfere o movimento do motor para as rodas por engrenagem, seguido de um eixo, chamado de eixo cardan. No motor, na região do câmbio, geralmente já temos a saída correta para a conexão do eixo. Se o motor for na transversal, como é na maioria das motos, ele conta com uma engrenagem a mais para transferir o movimento do eixo em 90 graus. Se for no longitudinal, como nos BMWs Boxer ou por exemplo na Rocket 3 da Triumph, o eixo do câmbio já estará alinhado com o sentido do eixo cardan, que será levado até o diferencial traseiro. Não sendo esse o melhor nome, pois diferente de um carro ele não faz o papel de um diferencial, mas sim a conversão do movimento do eixo em 90 graus para a roda, através de duas engrenagens, que podem ser do tipo cônicas ou hipoidais. Para corrigir o movimento da balança, o eixo cardan conta com sistemas de cruzetas e o eixo também pode deslizar sob seu acoplamento estriado.
E de todos os sistemas é o que mais consome potência no motor, chegando aos 15% de perda dependendo do modelo, sem falar do peso que ele agrega à moto. Um bom exemplo de como o sistema consome potência é o famoso caso da Shadow 600 versus Shadow 750. A Shadow 600 usava transmissão final por corrente e em sua versão mais forte a dupla carburada possuía 41 cavalos. Quando a Shadow 750 foi lançada, mesmo ela tendo 45 cavalos, quem veio das Shadow 600 dupla carburadas achava a 750 muito fraca, mesmo ela tendo 4 cavalos a mais, pois ela perdia em torno de 5 cavalos no eixo cardan. Sendo assim, com essa complexidade e perda de potência, automaticamente já faz com que seja aplicado exclusivamente em motos de alta potência e torque e de custo mais elevado. O sistema de transmissão por cardan é quase livre de manutenção, pois possui troca de óleo no diferencial traseiro, o que, acreditem, muitos se esquecem. Fora isso, ele é projetado para durar por toda a vida útil da moto, isso quando não dá um problema em retentor. Por isso é sempre bom checar se não há vazamentos. E uma desvantagem pouco citada está em sistemas onde o eixo é exposto, como na BMW R18. Basta soltar um tecido da roupa do garupa ou do passageiro e ele pode enrolar no eixo. Por fim, vemos que cada sistema tem suas vantagens e desvantagens, sendo que a corrente é o sistema mais racional. E muitos, assim como eu, apesar de não gostarem da sujeira na roda, têm como prazer o processo de lubrificação da corrente, quase que uma terapia. Na minha opinião, faz parte da essência do motociclismo, se conectar com a máquina. O cardan fica restrito a motos com preço elevado com alta potência, lembrando que a própria BMW esteve repensando o uso de cardan em suas motos. E a correia atende muito bem quem busca o conforto de se isentar das manutenções de uma corrente, dentro, é claro, das suas limitações já citadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente gostaria que vocês fossem a favor de um vídeo totalmente focado em correntes, passo, lubrificação, emendas e retentores. Então, por favor, comente aí se vocês querem ou não um vídeo 100% focado em correntes. Lembre-se de checar os produtos do canal no comentário fixado. Considere se tornar um membro a partir de R$ 2,99 por mês. Comente sobre a sua experiência com cada sistema e não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e falou!